seguinte, várias pesquisas já foram realizadas na última década, apontando o quanto que a comunicação, ou a falta de comunicação, ou a comunicação enviesada, ou a comunicação distorcida, ou a comunicação nociva, enfim, a não comunicação, vamos definir assim, o quanto que essa não comunicação é responsável pelo fracasso de projetos dentro das organizações. Essa pesquisa, feita pelo PMI, foi validada alguns anos depois pela Universidade de Harvard, a Escola de Administração de Harvard fez uma outra pesquisa que versava mais ou menos o mesmo tema, e eles chegaram numa conclusão pior, né? Essa aqui é de 2010, a de Harvard, que é de 2013, se eu não me engano, chegou a apontar 82% dos projetos que fracassaram não por falta de investimento, não por falta de pessoas, não por falta de estrutura, não por falta de prazo, não por falta de mercado. Fracassaram por problemas relacionados à comunicação. E eu procurei, dentro de comunicação, também simplificar ao máximo esse assunto. Tentar entender o que é comunicação e quais são os fatores que a produzem de forma efetiva. Que fatores combinados que trabalhados de um jeito sincronizado, né, de um jeito que seja sistêmico, que seja harmônico, a gente consegue obter um melhor resultado na nossa comunicação. Eu cheguei em alguns deles aqui, que é a precisão, a sintonia e o envolvimento, compondo essa tríade da comunicação, né? Onde nós temos a informação dentro de precisão, temos o engajamento dentro da sintonia e temos a transformação dentro do envolvimento. Transformação em que sentido? Poxa, quanto mais envolvido eu sou com a minha equipe, quanto mais a minha equipe é envolvida com aquele que é o nosso negócio, maior é a probabilidade dessa equipe também atuar no sentido de defesa da organização, de perpetuação dos valores que ali são colocados e que ajudam justamente a empresa a manter uma rota segura de navegação, independente do cenário turbulento que ela venha a enfrentar. E a gente chega nesses três fatores e nós vamos entender um pouco a questão da empatia distribuída através dessas três ferramentas, né? Por exemplo, né, eu vejo muitas situações assim, quando a gente recebe algum pedido para compreender quais são os gargalos que estão acontecendo dentro da comunicação corporativa. Primeira coisa que eu faço, deixa eu ver sua caixa de e-mail. Deixa eu dar uma olhada na sua caixa de e-mail. Aí eu encontro aquele e-mail assim, né, que tem lá 498 pessoas em cópia, e aí vem gente, não tem mais fim. Tanta resposta em cima de resposta, né? Você tem um monte desse na sua caixa postal que eu sei, né? Aí você tenta decifrar o que está sendo discutido ali, metade das pessoas que estão ali já estão completamente desconectadas da conversa. E como é que você desembrulha isso? Como é que você tenta trazer isso para a ferramenta certa? As pessoas estão tentando muitas vezes criar engajamento, criar transformação, criar envolvimento através de uma ferramenta que, na minha opinião, é fria. É uma ferramenta que é protocolar, uma ferramenta para documentação, como é um e-mail, como outras tantas aí. Então, se não está fácil para a gente, você imagina para quem está em início de carreira, gente. Imagina para quem está em início de carreira, lidar com essa falta de precisão nesse assunto chamado comunicação. Essa menina que deu um duro danado, saiu lá de Horizontina, interior do Rio Grande do Sul. Imagina. Não está fácil para ela, imagina para a gente. E, gente, tem alguém da Sadia aqui hoje? Não. Mas, se não está fácil para a gente, você imagina para o queijo da Sadia. Se não está fácil para todo esse povo, você imagina para o queijo da Sadia. Com esse exemplo, né, são exemplos que correm aí, né? A gente tem uma coisa chamada internet, graças a Deus, que nos provê uma série de exemplos aí ao longo do dia. Tem toda uma memória, né, desses registros de falta de precisão em comunicação. Mas isso ajuda a gente a entender uma coisa que é outro axioma, vamos dizer assim, relacionado a esse conteúdo, que diz o seguinte: onde falta informação, vai sobrar espaço para a imaginação. É exatamente o que está acontecendo. Está desse tamanho o negócio. Está desse tamanho. Está correndo, deixa correr. Né? Está correndo, olha lá. Gente, o assunto já não é mais o mesmo, né? Pelo que, né, já mudou. Então,
Onde falta informação, sobra espaço para a imaginação. Onde falta informação na comunicação que é destinada a uma equipe, por exemplo. Se falta uma informação crucial para um procedimento, para uma norma, para um novo processo, faltou informação, o que vai acontecer? As pessoas vão absorver o que efetivamente chegou e vão dar andamento, completando aquilo com a imaginação. E nem sempre essa imaginação vai ser uma imaginação positiva. Nem sempre essa imaginação vai ser uma imaginação que agrega, uma imaginação relacionada, né, a algo de uma boa criatividade. É aqui que muitas vezes nasce aqueles enviesamentos da comunicação, que são a fofoca, a boataria, a rádio peão, enfim, aquele monte de jargão que a gente conhece por aí, mas que explica o conteúdo se distorcendo ao longo do tempo, sendo que ele deveria ir sendo mantido ao longo do tempo. Então, a gente começa a entender o quanto que esse assunto, precisão, é importante na vida da gente. Começa a palestra, tal, eu chego aqui para vocês e me posiciono, simplesmente sento numa poltrona, fico parado lá e começo uma palestra assim para vocês. Venho aqui. Boa tarde. Nós vamos falar hoje aqui sobre comunicação. Um assunto que é apaixonante, um assunto que, como dá para perceber, eu tenho verdadeira adoração por ele. E eu pretendo ter aqui com vocês 3 horas de um trabalho de muita energia. Na andragogia, que é aquela ciência que estuda o aprendizado do adulto, tem alguns princípios, e um deles está relacionado à atenção, o nível de atenção do adulto. E o adulto entra, né, segundo vários estudos também relacionados à andragogia, de observação do quanto que o adulto mantém a sua atenção plena, e a partir de que momento ele perde essa atenção. Diz que é entre 7 e 12 minutos com a comunicação nesse mesmo tom, ou outro tom, porém mantendo aquela linha, né, uma coisa linear, não tem energia em trânsito. De 7 a 12 minutos, ele começa a entrar em déficit de atenção. Se você permanece daquele jeito que eu falei ali para vocês, né? Tudo bem, boa noite. Né? Lá pelo 12º minuto, aliás, 12º minuto, o cara vai começar a ouvir algo mais ou menos assim. Nana nenê, que a Cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi passear. Nana nenê, que a Cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi passear. Aí, depois, lá para o 14º segundo, a coisa começa a distorcer, né? Aí a voz de quem está falando vai ficando assim, ó. Nessa hora, você está entrando na bolha. A voz continua lá fora. Você desconectou totalmente da palestra. Você tá. Daqui a pouco você lembra, puta que pariu, transporte, eu vou perder. Não dei check-out no hotel. Que dia que é hoje mesmo? 25. Caceta, tinha que pagar o cartão. Tudo dentro da bolha. É uma dimensão paralela que você entra. A palestra está rolando. Ela já é uma microfonia. E você está dentro da bolha. Se o cara não monitora essa energia, não traz, seja uma palestra, seja uma reunião, gente. Eu vejo gente entrando na bolha em reunião com 3 pessoas. 3. O cara está falando, daqui a pouco você olha, um já está.
passando por todos esses estágios que eu falei. Então, o déficit de atenção do adulto funciona nessa ordem. O quanto que nós, através da nossa comunicação do corpo, esse elemento paraverbal, né? O tom da voz, a fisiologia, essa energia, esse vigor, a gente consegue manter a sintonia com as pessoas. O quanto que isso é responsável pela empatia que nós criamos com os nossos interlocutores.